Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa terceira live do Agosto Transparente. Eu sou Ale Vieira, voluntário e consultor de marketing digital do Observatório do Brasil, daqui de Limeira, e vou fazer a mediação deste evento. O evento, promovido pelo Observatório Social do Brasil Limeira, visa fomentar a cidadania, e o Agosto Transparente tem um tema, o cidadão no controle social. Serão 4 lives, sempre às quartas, contando com convidados muito especiais, abordando vários temas relevantes, com foco nos direitos e deveres do cidadão. Até agora, nós já realizamos 2 lives. A estreia foi dia 5 de agosto, e nós falamos sobre educação fiscal e atuação cidadã. E na última quarta, dia 12, nós falamos sobre compras públicas, rede de controle. E se você perdeu, não se preocupe, você poderá assistir na íntegra todas as lives que estão lá no nosso canal no YouTube, e também vai ficar disponível a live de hoje. A programação completa do Agosto Transparente, ele está disponível no nosso site osblimeira.org/agosto. E junto comigo, vocês acabaram de ver todos os nossos participantes aqui online. Junto comigo, nós temos aí a comunicadora Maria Domingues e o sociólogo Vinícius Reis, que são pesquisadores do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional do Brasil. Desde já, o meu boa noite a vocês. E, novamente, conosco, nosso presidente Raul Groppo e, como anfitrião dessa noite, o Bruno Sampaio, que é consultor de produtos e metodologia do OSB Limeira, a quem eu peço para dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que nos assiste. Boa noite, Ale. Boa noite, Raul. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Maria. E boa noite a todos. Bom, não poderia ser diferente, mas eu estou super animado aqui com a live de hoje. Para mim, participar aqui do Agosto Transparente e ajudar as pessoas a despertarem e estimularem o espírito de cidadania e de controle social é um privilégio e uma honra, além de ser também a própria missão institucional do Observatório Social do Brasil Limeira. O tema de hoje é extremamente relevante e nós ainda fomos brindados com a participação do Raul, presidente do Observatório daqui de Limeira, e dos representantes da Transparência Internacional. Sabemos que é uma instituição séria, técnica, presente em mais de 100 países e que lidera a luta do combate à corrupção no mundo inteiro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que quem esteja assistindo aí a live de hoje desfrute da melhor maneira e com a maior intensidade possível. Não esqueçam aí de curtir e compartilhar a live, comentem, perguntem e fiquem extremamente à vontade. Estamos à total disposição de vocês. Muito bem. Muito bem. Obrigado, Bruno. E lembrando que o Observatório Social do Brasil é um espaço para exercício da cidadania, democrático e, principalmente, eu gosto de frisar isso, apartidário. Em Limeira, nós contamos com mais de 100 voluntários ativos. E também temos a colaboração, claro, dos nossos investidores sociais, que são essenciais para a manutenção das nossas atividades. Portanto, essa live é um oferecimento da Atlas, a Sil, nosso clube, Cozinha da Família, Valor Ambiental, Sicredi, Previseg, Alfadime, Cicobi, Quality, GF Lanternas, Pizzaria Dom Francesco e Prescom Comunicação. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a licença aqui e já deixar registrado um agradecimento muito especial ao Marcos Paulino, nosso assessor de imprensa, e a Isabela Tomás, por não pouparem esforços nos bastidores para a realização desse evento. E, em nome deles, eu quero agradecer todos os voluntários do OSB Limeira pelo empenho em todas as frentes. Não à toa, o Agosto Transparente já é um sucesso. Ok? Obrigado aí por ter lembrado disso daqui, Raul. É muito importante a gente falar do pessoal que está nos bastidores, né, que ajudam a promover. E à frente desse trabalho todo está aí o nosso presidente Raul Groppo, a quem eu convido para dar as boas-vindas a todos.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Alê, Bruno, Maria, Vinícius. Mais uma vez é um prazer a gente estar aqui junto, podendo falar de assuntos tão pertinentes, tão atuais e tão vitais para a gente enquanto democracia, enquanto sociedade num geral, né? Numa época onde a gente vive fake news, onde a gente vive ataques, muitas vezes à democracia, falta de conhecimento, é de fato fundamental a gente trazer luz ao debate, luz aos fatos, e que bom a gente ter aqui o Vinícius e a Maria conosco nesse sentido, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes no bastidor, que bom a gente poder ter pessoas, né, que vêm de diferentes lugares. O Vinícius está no Rio de Janeiro, a Maria está em Salvador, né, Maria? E, pô, a gente trazendo isso daqui, seja para os nossos voluntários de Limeira, seja para o Brasil também. Temos novidades para vocês nesse sentido, logo mais a gente fala um pouco sobre. Então, aqui, muito obrigado, uma gratidão enorme de estar entre pessoas que se dedicam a esse propósito tão bacana e tão fundamental para a gente, que além de transparência, controle e combate à corrupção também, né? Então, muito obrigado e eu espero que todos possam desfrutar dos debates que a gente vai ter aqui hoje. Muito bem. E hoje nós estamos tendo a honra de contar com a participação de 2 integrantes, não é um, são 2 integrantes da Transparência Internacional do Brasil, a quem convidamos para saudar a quem está nos assistindo. Boa noite, Maria Domingues. Oi, pessoal. Olá, todas e todos. Muito bem. E o Vinícius Reis. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alê, Raul, Bruno, Maria e todas e todos que estão nos assistindo. E estou na expectativa de uma excelente conversa e vamos ver também o que o pessoal tem para dizer e está procurando saber sobre transparência e combate à corrupção no momento atual de uma pandemia tão grave. Vamos em frente. Legal, estamos no aquecimento, né? A internet hoje não está contribuindo muito, mas a gente vai conseguir fazer essa live, não tenho dúvida disso. O pessoal está meio tímido ainda, mas é só aquecimento, né? Estamos aí a 7 minutos da nossa live, começando agora. Então, você que está nos assistindo, meu muito obrigado. Por favor, convide seus amigos, suas amigas, façam todos parte desse movimento aí de cidadania em busca da transparência. E vamos começar, porque aí já aquece, o pessoal já vai respondendo as primeiras perguntas. E eu queria, antes, convidar você para mandar sua pergunta aí no chat, você que nos assiste pelo YouTube, mande sua pergunta, que lá no final, no terceiro bloco, nós vamos ter as perguntas, e nada melhor do que poder contar com 2 representantes da Transparência Internacional do Brasil para estar contribuindo com um tema tão relevante. Então, bora começar? Primeiro, já vou começar com o Vinícius, que é para já quebrar o gelo, né? Ô Vinícius, eu gostaria que você contasse para nós como que surgiu a Transparência Internacional do Brasil e qual que é a atuação dela. Bom, olha, como o Bruno mencionou no início, a Transparência Internacional, como um todo, é um movimento que está presente em mais de 100 países. A gente atua na defesa da transparência, do acesso à informação, e atua entendendo que o caminho para construir um mundo melhor, um mundo mais justo, é aquele em que governos, empresas e o cotidiano das pessoas estejam livres da corrupção. Então, essa é a nossa pauta central. E aqui no Brasil, a TI Brasil, né, Transparência Internacional Brasil, foi criada em 2016, e a gente é o capítulo nacional da Transparência Internacional, que é esse movimento maior. Nós atuamos em várias pautas relacionadas a questões diversas, mas dentro, principalmente, do guarda-chuva do combate à corrupção, da transparência e do acesso à informação. A gente entende que a luta contra a corrupção é uma luta por direitos, e nós temos, além de pautas, de questões que abarcam essas pautas em geral, temos iniciativas específicas também. Então, a gente tem um foco especial em integridade socioambiental, no nosso programa de integridade socioambiental, o PISA. No nosso programa de integridade em mercados emergentes, a gente atua com integridade no setor privado, e a gente tem um programa de integridade, aliás, um programa de governança local, que enfim, focado em governos municipais, estaduais. Então, buscar trazer ferramentas para também combater
a corrupção no plano local e não apenas no plano nacional, federal. Mais recentemente, já trazendo isso, a gente, com a pandemia, com o início dessa crise também trazida pela pandemia da Covid-19, fez aí uma consideração de que o momento era muito grave, era um momento muito sério e que era necessário também traçar linhas prioritárias de ação muito claras. Nesse sentido, a gente elegeu 3 eixos principais, né? O primeiro deles é contratações públicas emergenciais, que começaram a ser feitas no dia 1, na verdade, antes mesmo, né, já tinha conversa sobre se fazerem contratações nessa modalidade. A lei é aprovada em fevereiro e só em março começa mesmo um processo mais intenso de quarentena, de isolamento social. Também atuamos em relação a medidas de estímulo econômico e de proteção social, medidas que também começaram a aparecer com o tempo, seja por meio de empréstimos, por programas de transferência de renda ou renda básica, ou também, enfim, por outras formas de iniciativa de incentivos fiscais, iniciativas nesse sentido. Então, a gente busca também garantir a transparência nesses casos e garantir que não haja corrupção nesses casos. E, por fim, um terceiro eixo da nossa atuação é a atuação com relação a evitar retrocessos e buscar sempre avançar em relação a direitos e liberdades fundamentais, entendendo que o momento de emergência é também um momento crítico em que, enfim, retrocessos podem ser tentados, né? De que, de alguma forma, isso pode afetar liberdades dos cidadãos e das cidadãs, como, por exemplo, o próprio acesso à informação, como uma liberdade fundamental para que se possa tomar decisões e fiscalizar o Estado. Então, a gente tem atuado prioritariamente nesses 3 eixos em relação à pandemia. E, bom, é nesse sentido também que vem nosso ranking de transparência, que a gente vai falar aí durante a live. Muito bom. E lembrando que já estamos a 11 minutos, 12 minutos de live, o número aqui de participantes só cresce. E aí eu já vou emendar uma pergunta para Maria. Maria falou um pouquinho no começo, né? Agora vamos quebrar o gelo e agora a gente vai para a pergunta. E aí sim, tenho certeza que nós vamos deslanchar aqui. Maria, conta para mim como foi desenvolvida a metodologia do ranking de transparência no combate à Covid-19 da Transparência Internacional. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Primeiro, eu queria dizer que não foi por conta de timidez nenhuma que eu não dei boa noite dignamente para vocês, mas por conta de minha internet, que eu acho que não está muito boa, ou de alguém daqui da mesa. Então, ficou congelando bem na hora que ia dar um super boa noite. Agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, junto com colegas tão qualificados e que compartilham de um mesmo objetivo e de um mesmo muito brilho no olho por esse tema, que é o da transparência pública, abertura de dados e combate à corrupção, que nos empolga sempre, mas a gente sabe que nesse momento excepcional que a gente vive, de uma pandemia, oferece ainda desafios tão particulares, né? Então, foi nesse contexto, e aí o meu colega Vinícius já apresentou também um pouco dos eixos que a transparência internacional vem focando nesse momento de pandemia. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de produzir um ranking da transparência no combate à Covid-19, envolvendo estados e capitais brasileiras. Bom, desde o inicinho da pandemia, lá em março, assim que foi aprovada a Lei Federal 13.979, que permitiu que compras públicas voltadas para a Covid-19, então aí a gente pode pensar em aquisições de respiradores, máscaras, álcool gel, leitos, enfim, muito material que esses estados e municípios não tinham ou não tinham quantidade suficiente para atender a tanta gente que precisa corretamente nesse momento, que essas compras começaram a acontecer de modo mais rápido, com menos controles e também, principalmente, por meio do mecanismo de dispensa de licitação ou de pregões abreviados. Então, a gente percebeu, assim como já aconteceu na história, em outros momentos, em outras pandemias e outros momentos de crise na saúde, que esse também é um momento que pode ser propício para desvios, irregularidades e que casos de corrupção surjam, como a gente tem visto mesmo acontecer. Pensando nisso, como sociedade civil que atua nesse tema, a gente pensou que a transparência seria justamente uma forma de forçar com que dados sejam publicados sobre essas contratações emergenciais, com requisitos próprios, então não qualquer tipo de dado, mas dados qualificados, atualizados, inteligíveis, acessíveis, para qualquer cidadão possa entender.
E, em primeiro lugar, antes mesmo do nosso ranking, pensando nisso, em colaborar com a gestão pública e trazer para a gestão pública as melhores práticas de transparência nacionais e internacionais, a gente elaborou um guia chamado Guia de Recomendações para a Transparência nas Contratações Públicas. Esse guia foi elaborado principalmente em parceria com o TCU, mas também foi um processo colaborativo mesmo, de ouvir outras organizações da sociedade civil que colaboraram com sua expertise, como a própria Open Knowledge Foundation, que também tem feito um trabalho incrível, impressionante nessa pandemia, de cobrar e acompanhar a transparência, mas dessa vez não sobre as contratações emergenciais, mas voltada para informações epidemiológicas de casos, números de óbitos, leitos, enfim, também em estados, capitais brasileiras e no governo federal. Então, essa foi a nossa primeira ação, pensando em colaborar com a transparência no combate à Covid-19, mais voltado para contratações emergenciais. Elaboramos esse guia em parceria com o TCU, publicamos, divulgamos amplamente esse guia e enviamos particularmente para os estados e capitais brasileiras e para o governo federal, avisando já que eles seriam avaliados em um momento posterior com o nosso ranking. Bom, tudo isso para dizer que o nosso guia foi também o principal base para a gente produzir a metodologia do nosso ranking da transparência. As nossas recomendações se tornaram em dimensões de análise e indicadores, e essa metodologia hoje consiste em principalmente 4 dimensões de análise, né? Nem todos os requisitos que a gente pede são amparadas por leis, mas também em recomendações e boas práticas, e até por práticas e ações que muitos estados e capitais já vinham fazendo para dar mais transparência a essas contratações emergenciais. Então, o que são, né, gente? Vamos trazer isso para o real. O que consiste essas dimensões de análise da nossa metodologia? São 4 as principais dimensões de análise. Então, primeiro, a gente avalia se estão sendo publicadas informações sobre essas contratações emergenciais, não só informações que são obrigações legais, que são requeridas pela 13979, como o nome do fornecedor, CPF ou CNPJ, prazo contratual, número e a íntegra dos processos de compra, mas também outras informações que julgamos importantes para o acompanhamento e detecção de casos de corrupção, como as quantidades, os locais de entrega, né, onde que vai ser entregue esses equipamentos adquiridos. Uma segunda dimensão de análise recai na qualidade desses dados, então a gente não quer qualquer tipo de dado, mas dados que possam ser combinados com outras bases de dados, analisados, que são principalmente os dados abertos, né? A gente trabalha com controle social e transparência, sabe que é muito diferente a gente abrir um PDF com um bocado de número que não dá nem para mexer, para combinar, para analisar, e a gente abrir uma planilha em CSV, por exemplo, ou em outros formatos abertos. Também avaliamos a existência de uma legislação que não só ampare essas contratações emergenciais no âmbito estadual e municipal, mas que também exija que órgãos de controle atuam monitorando especificamente essas contratações emergenciais, e, enfim, a gente avalia se há também mecanismos de controle social para essas contratações. Muito bem, muito legal essa explicação sobre a questão dessa metodologia, né, de como vocês têm esse ranking, de como são feitas essas avaliações. E eu queria perguntar para o Vinícius, qual tem sido a repercussão desse trabalho, né, dessas avaliações, desse ranking. Conta um pouquinho para nós, Vinícius. Bom, pessoal, a repercussão tem sido muito interessante, muito boa, bastante positiva de forma geral. A gente tem aí três pilares principais desses contatos, dessa repercussão. Os governos estaduais e municipais, também a partir de julho o governo federal, a sociedade civil organizada, como vocês, por exemplo, e vários outros integrantes do OSB, e a mídia local e mídia de alcance nacional. Então, acho que nesses 3 eixos a gente teve resultados muito interessantes. Se a gente for observar todas as interações com os governos locais, entre maio, quando o ranking foi lançado, e julho, que foi a última avaliação que a gente fechou e divulgou,
entraram em contato com a gente 48 dos 54 entes avaliados. Isso dá 89% do total de entes. Isso, considerando essa informação, nós temos 22 estados que entraram em contato, o Distrito Federal e as 25 capitais. Esse contato ele tinha como foco, principalmente, sanar dúvidas, aprimorar os portais, melhorar o desempenho no próprio ranking, e nosso contato com eles, nosso esforço de dar as orientações bastante claras, era justamente por entender que o ranking e que as recomendações têm como objetivo melhorar o acesso à informação. Tem como objetivo garantir que cidadãs e cidadãos possam cobrar os governos estaduais, municipais e o próprio governo federal em relação às informações que são publicadas e à qualidade e à quantidade também dessas informações. Então, a gente teve esse contato com ele justamente tentando dar orientações, tentando ajudar a melhorar os portais e, por consequência, o próprio desempenho. Como eu mostrei, o engajamento deles com a gente foi bastante intenso, então teve um interesse muito grande realmente em melhorar nesse sentido. Além disso, na mídia, a gente teve uma presença bastante forte também, tanto na mídia local, com veículos de vários estados procurando a gente, para falar de resultados das capitais e de resultados dos estados também, e também veículos de abrangência nacional. Então, tivemos entrevistas e repercussão da pauta na mídia como um todo. E na sociedade civil, a gente teve também uma parceria muito interessante, que a partir do mês de junho, a gente começou a fornecer informações e orientações sobre como fazer esse preenchimento, essa avaliação. A gente produziu um material justamente para orientar organizações da sociedade civil pelo Brasil afora, organizações que estão em municípios que não são cobertos pela abrangência que a gente consegue ter no ranking, né? Acho que não precisa ter muitos detalhes, dizer em muitos detalhes que a maior parte da população brasileira não vive nas capitais, a maior parte da população brasileira vive fora das capitais, e é justamente com essa intenção que a gente buscou ganhar capilaridade com essa metodologia. Então, a gente apresentou essa metodologia para vários parceiros da sociedade civil, como o SB Limeira, e a gente tentou, então, incentivar que essa metodologia fosse aplicada num contexto local. Nesse sentido, então, a gente teve, até o último levantamento que a gente fez, 74 municípios com análise concluída e publicada, então é um resultado também bastante considerável, trazido aí por diversos parceiros. Alguns analisaram só um município, outros analisaram mais de um município. Enfim, a gente tem aí um resultado bastante interessante e bastante amplo também. Muito bom. E você que está nos assistindo agora, já passamos aí de 22 minutos de live, e mande a sua pergunta. Aí no YouTube tem um chat, você manda a sua pergunta, a gente vai ter o terceiro bloco aí, onde a gente vai contar com os nossos participantes aqui para poder responder a essas perguntas. Lembrando que você deve estar vendo aí na sua tela um QR Code. Esse QR Code, ele é para você que sente que esse trabalho é importante. A gente, como falou no início, o Observatório Social ele é mantido por investidores sociais e por pessoas que contribuem também para esse trabalho. Então, se você sentir que faz sentido todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, tem aí o QR Code, você pode fazer uma doação única, pode fazer uma doação via carnê, e a gente conta com a sua colaboração, lembrando que aqui são todos voluntários, né? Então, são todos aqui voluntários que estão em busca da transparência e trabalhando pela cidadania no nosso país. Muito bem, essa primeira parte aqui, a boa participação aí, muito bem comentou a Maria sobre a metodologia, o Vinícius falou bastante sobre os resultados, essa questão da transparência que é tão importante no nosso país, essa questão da Covid aí, licitações que são deixadas de lado, dá um valor a mais aí pela questão de contratações urgentes, né, a chamada contratação urgente. Então, o tema é bastante relevante. E eu estou falando tudo isso para dar tempo de você mandar a sua pergunta aí no chat, porque logo, logo o nosso estoque de perguntas termina e eu conto com vocês para que a gente conduza essa live como foi a última, né, com bate-papo de alto nível, um bate-papo partidário, um bate-papo em prol da cidadania. E eu queria chamar o Bruno agora para bater um papo, e o Bruno, que ele poderia falar para nós aqui
como que o OSB de Limeira, né, o Observatório Social de Limeira, aplicou essa metodologia que a Maria comentou e que o Vinícius também comentou, e como que atua com essa transparência. Boa noite, Bruno. Boa noite, Alê. Bom, vamos lá, excelente pergunta. Algumas premissas aqui são importantes de serem destacadas. A primeira delas é que o observatório ele não atua como órgão de auditoria, mas sim como órgão de controle social. O que isso significa? Que a gente não tem obrigatoriedade legal nenhuma de fazer o que a gente faz. A gente atua porque a gente quer. Então, diferentemente dos órgãos como o Ministério Público, CGU e TCU, as atividades que a gente desenvolve são altamente complementares. Então, a segunda premissa é que nós utilizamos nossos direitos e nossas garantias constitucionais, muito bem comentado já na live, então, seja como cidadão ou como pessoa jurídica, como ONG, e através dessas iniciativas a gente contribui com a melhoria da gestão pública local de forma técnica, organizada e apartidária. A terceira premissa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que antes da gente publicar qualquer tipo de informação aqui no nosso município, a gente assegura o direito de resposta por parte dos nossos gestores públicos. Então, e a gente, inclusive, segue estritamente o nosso Código de Ética e Conduta e também o nosso Estatuto Social. Bom, feito essas premissas iniciais, e agora compartilhando um pouco da linha do tempo, do serviço de transparência que o Observatório Social do Brasil Limeira presta à nossa cidade, desde junho de 2019, o OSB Limeira ele vem monitorando a percepção municipal de transparência pública por intermédio dos seus voluntários, que são devidamente capacitados, e desde lá a gente conta hoje com um grupo de trabalho específico para atuar nessa área, e hoje contamos aí com aproximadamente 20 pessoas conectadas com a gente. Nós também, com base nisso que eu acabei de comentar, estamos alicerçados nas metodologias da CGU e do Ministério Público Federal, e através dessas metodologias nós desenvolvemos 2 formulários para que a gente consiga monitorar tanto a transparência ativa quanto passiva do Poder Legislativo local e do Poder Executivo local. E a partir de maio desse ano, com a chegada da pandemia e também com o desenvolvimento da metodologia da transparência internacional, Brasil, principalmente para monitorar a transparência nas compras públicas emergenciais, que aí a gente começou, de fato, a fazer esse monitoramento das compras relacionadas ao Covid. Inclusive, hoje a gente tem um serviço dedicado especificamente a isso e que foi tema da última live aqui do Agosto Transparente. Mas, em linhas gerais, Ale, com a aplicação desse serviço aqui no município, nós percebemos já inúmeros avanços por parte do poder público, no que tange principalmente aí a sua melhoria na transparência dos dados públicos, né? O que impacta aí positivamente todo o nosso município. E ressalto ainda que durante toda a realização dos nossos trabalhos, inúmeros ofícios foram encaminhados tanto para o Poder Legislativo quanto para o Executivo, sugerindo melhorias técnicas e construtivas, e todos os nossos comunicados, além de estarem públicos no nosso site institucional, osblimeira.org.br, toda essa comunicação foi copiada junto ao Ministério Público da comarca de Limeira. Enfim, finalizo dizendo que todas as nossas iniciativas e resultados estão publicadas tanto no O Observador, que é a nossa newsletter semanal, o nosso jornal específico do Observatório Social do Brasil Limeira. Também todas as informações e entregas dos nossos trabalhos estão disponíveis nas mídias sociais do OSB Limeira, então Facebook, Instagram, e também, como eu já comentei, estão disponíveis no site institucional do OSB Limeira, então osblimeira.org.br. Em suma, é isso aí, Alê. Opa, eu estava mudo, mas vamos lá, voltando. Como muito bem falou o Bruno, visite osblimeira.org.br, deixei aí o link para vocês acessarem, e lá tem todos esses pontos que o Bruno bem colocou. E eu tenho uma pergunta agora. Por falar em pergunta, por favor, mande a sua pergunta, você que está nos assistindo neste momento, não deixe de mandar sua pergunta, não deixe de participar e colaborar com essa live. Nós contamos aqui com 2 visitas ilustres
né, da Transparência Internacional Brasil. Então, nada melhor do que poder contar com essa presença para falar de um tema tão relevante. Então, envie sua pergunta aí no chat, no YouTube. Lembrando que essa live vai ficar gravada e quem perdeu vai poder assistir lá depois no canal do Observatório. É só pesquisar lá no YouTube, Observatório Social Limeira. Aproveita, se você está assistindo aí agora, já se inscreve no canal, porque aí você recebe as atualizações, tá certo? Tem uma pergunta agora que eu gostaria de fazer, e eu não gostaria de fazer apenas para um, mas eu gostaria de que todos comentassem sobre ela, porque eu acredito que ela é de extrema relevância. Nós falamos de transparência na gestão pública. E para vocês, eu vou começar pelo Raul, depois nós seguimos a sequência aí. Raul, Vinícius, Bruno, Maria, qual é a importância da transparência para as cidades? Então, qual é a importância da transparência para as cidades? E eu começo, então, aí com o Raul. A pergunta era só para ele, mas é uma pergunta tão relevante que eu gostaria que todos comentassem. A palavra é sua, Raul. Bom, boa noite, Ale, boa noite todo mundo. É uma pergunta bem simples, né, Ale? Bem trivial, e que bom que você arrastou todo mundo aqui junto comigo para responder e complementar isso, né? Mas, assim, aqui eu vou até ampliar um pouquinho o foco dela, que aparentemente foge um pouco do tema, né? Mas quando a gente fala de uma cidade, a gente ouve muito a questão de cidade inteligente, né? Mas uma cidade inteligente é feita também com cidadãos inteligentes, né? Então, é importante a gente, em primeiro lugar, eu vejo, trazer a transparência para o ponto de vista individual, para o ponto de vista pessoal, né? E a gente vê que a transparência é base de relações, né? É base de qualquer relacionamento que se predispõe a ter credibilidade e confiança, né? Então, aqui, veja, né, no meu casamento, ou seja, aqui eu tenho a Maria, tenho a charada Maria aqui em casa, minha esposa. Então, a gente tem o Otto. O Otto nasceu no meio da pandemia, nasceu no meio do caos aqui. É só com muita transparência para a gente conseguir lidar com tudo isso de forma harmoniosa e o amor crescer, né? Ou seja, o amor não acabar diminuindo no meio desse caos todo. Então, a transparência, a ética, né, é amor aplicado, é amor na prática. Então, essa é uma reflexão bem interessante, né? E quando a gente nutre isso, quando a gente nutre transparência, a gente demonstra para o outro que ele é importante, ele é tão importante que a gente é transparente, que a gente, de fato, deixa as coisas transparentes, deixa as coisas visíveis. E é importante conectar com o que a Maria e o Vinícius falaram, que a transparência não é somente do meu prisma, né? É aquilo que está acontecendo e que é entendível e inteligível para o outro. Então, quando a gente fala de uma cidade transparente, é não só uma cidade que publica suas informações, e vejam os efeitos que gera, né? Para a gente publicar as informações significa que elas foram geradas. Então, mexer com a transparência, a estratégia que a Transparência Internacional tem de atuar na transparência de uma forma global, ela pode combater os sintomas da maior doença que a gente tem no mundo, que é a corrupção. Eu hoje vejo claramente que a corrupção é o que mais mata todos os desvios, o que antes poderiam ser guerras lá atrás, e quantas guerras não são geradas, na verdade, por corruptos, né? Então, sempre acabo comentando que um corrupto, ele é, antes de mais nada, um assassino. Se esse dinheiro não chegou no hospital e alguém, porventura, perdeu a vida, o corruptor, o desviador, ele é, antes de mais nada, o assassino. Eu acabo não deixando branda a análise, nem os subjetivos aqui, para a gente dar a seriedade do tema. Então, uma cidade transparente significa uma cidade onde a gente não tem, antes de mais nada, assassino no poder. É uma cidade que, de fato, pode nutrir amor, pode nutrir credibilidade, pode nutrir ética, porque as relações estão claras. E o cidadão, sendo respeitado, sendo valorizado na relação e tendo a transparência, recebendo a transparência e sentindo essa transparência, a confiança aumenta. A confiança aumenta, a gente pode ter um cidadão mais inteligente, um cidadão mais ativo, mais proativo, que de fato se envolva, se engaje com a cidade, e a gente passa a ter um universo melhor. Já é comprovado em estudos o aumento da felicidade em ambientes democráticos e transparentes, e isso aumenta a longevidade, aumenta a vida, enfim. Eu dei uma abrangida total no assunto e conto com os meus colegas aqui de painel para me trazer de volta para o chão
e aterrar melhor a resposta e dar uma resposta mais bem embasada. Mas aqui, Ale, compartilhando meu sentimento nisso tudo, transparência é base. E, pegando um outro gancho, não é só em ente público, é em empresas também. Ou seja, a corrupção não se dá de forma unilateral, para cada corrupto há um corruptor, e isso está no ambiente público, está no privado, e quantas vezes a gente não vê isso nos nossos lares, nas nossas casas também, nos nossos seios familiares. Então, transparência, antes de mais nada, é um estilo de vida que eu, particularmente, não abro mais mão. E que bom é a gente poder contar com a especialidade de uma transparência internacional para gerar a transparência local. Eu não quero mais viver num ambiente que não tenha isso. E as cidades que assim viverem, como a gente vem vendo Limeira, a evolução, temos muito para evoluir ainda, mas que bom poder ver o ambiente evoluindo. Me dá muito mais prazer, me sinto muito mais orgulhoso em viver aonde eu vivo. Então, antes de mais nada, obrigado por esse trabalho e pela oportunidade de a gente estar conectado. É isso, Ale. Resposta simples para uma pergunta simples. E vamos lá, vamos em frente. Geralmente, as perguntas simples têm respostas complexas e respostas que precisam ser muito bem analisadas, né? E aí eu passo a palavra para o Vinícius para falar um pouquinho dessa importância da transparência para as cidades, né? E eu queria que você comentasse também, eu já vou até emendar uma segunda pergunta aqui, que os demais também podem complementar, que é o quão é importante a transparência para as cidades e como que o cidadão pode participar, para usufruir, né, para colaborar com essa transparência. Bom, eu abriria dizendo que não existem perguntas simples. Na verdade, as perguntas simples são uma ilusão. Acho que toda pergunta merece uma resposta elaborada. Agora, se o Raul fez o trabalho de dar uma resposta ampla, uma resposta abrangente, eu vou tentar puxar um pouquinho, então, para o plano local. Eu acho que, aliás, posicionamento, né, de que a transparência nas cidades é algo fundamental, porque, antes de mais nada, isso é um discurso bastante frequente, mas antes de mais nada, a pessoa mora na cidade. Ela, sim, mora em um estado, ela mora em um país, em um continente, e a gente vai subindo a escala, mas, no fim das contas, o primeiro contato com o Estado, o primeiro contato com uma sociedade democrática se dá no plano municipal. A administração pública municipal tem que ser transparente, porque ela é a base dessa relação. Óbvio, não só ela deve ser transparente, né? A transparência no âmbito público é fundamental, porque, no fim das contas, a gente está falando sobre recursos públicos, recursos que são, enfim, obtidos a partir de impostos e de outras fontes, e os recursos que devem ser aplicados para garantir direitos básicos, direitos sociais, e para garantir que a vida das pessoas seja melhor. Então, no fim das contas, a transparência concordo com o Raul, que é sobre uma relação de confiança, e tem que ser a base das relações nesse sentido. Agora, nas cidades, ela é fundamental por esse caráter de proximidade do cidadão. A municipalidade tem essa característica fundamental, que é a de ser o primeiro contato do cidadão com o poder público no nível mais básico, né, na base da pirâmide. E sobre a segunda pergunta... Ale, qual foi a segunda pergunta? Desculpa, eu esqueci agora. É como que o cidadão, né, como que ele pode contribuir com essa transparência. Você bem falou aí da questão de que tudo começa, né, no município, né? Ele mora numa cidade, ele mora no estado, mora no país, mas o seu contato com a transparência começa no município, né? E como que o cidadão pode participar e pode contribuir para que essa transparência, né, se amplie, se é que podemos falar esse termo, né? Beleza, obrigado pela lembrança. A primeira coisa que um cidadão pode fazer, que uma cidadã pode fazer para garantir transparência é cobrar. Então, cobrar que haja transparência na sua cidade, no seu estado, no seu país, é algo fundamental. Só assim você vai conseguir que o poder público abra aquela informação que sim ele tem, e com alguma facilidade ele tem, na verdade ele é quem tem aquela informação da forma mais fácil, porque está no poder dele, e dessa forma conseguir acessar, conseguir fiscalizar, auditar aquilo que está sendo feito, e poder ter um posicionamento claro sobre se aquela decisão em uma situação concreta foi boa ou não, se fechar um contrato com a empresa A e não com a empresa B parece fazer sentido ou não, ou se tem algo de suspeito nisso. Da mesma forma,
cobrando transparência, que o cidadão pode entender qual é o impacto, por exemplo, que decisões do Estado têm no seu dia a dia. O transporte público é o nível mais básico disso, é o nível que a gente pode visualizar isso com muita facilidade. Então, ter decisões transparentes, por exemplo, em relação ao transporte público, é algo fundamental. Ter decisões transparentes e processos transparentes com relação à saúde e à educação é fundamental também, para entender como esses serviços são prestados na outra ponta. Agora, isso do ponto de vista da cobrança. Por outro lado, não basta cobrar. É preciso acessar essa informação, é preciso verificar a qualidade dessa informação e também a quantidade que é fornecida, né? Qual é o grau de detalhamento daquilo e se tudo está aberto ou nada está aberto. Então, eu acho que é um pouco nisso. São duas escalas distintas. Bom, muito legal você comentar sobre isso, e até na última live nós falamos muito sobre os portais de transparência, né? Que até não existe uma lei específica hoje para dizer, olha, você precisa seguir estes padrões para que se tenha o mínimo de navegabilidade e de transparência dessas informações. E aí eu queria saber da Maria. Maria, fala um pouquinho para nós, né? Então, o Raul fez uma introdução excelente, o Vinícius bem colocou que a transparência começa nos municípios, começa da onde a gente mora, né? O primeiro nível onde a gente se relaciona com o poder público é no município. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os gestores, porque não é só o cidadão, né? Tem o gestor, tem o servidor público, e como que ele pode também colaborar com essa transparência? Bom, eu fiquei com a tarefa inglória de ser praticamente a última a responder sua pergunta, então argumentos muito bons já foram colocados na mesa. Um saber compartilhado que transparência hoje é um dos principais pilares da democracia, que estados democráticos têm que ser transparentes, então, e que, quando a gente fala em transparência, vem em mente principalmente a transparência financeira orçamentária, então receitas, despesas, enfim, a gestão do orçamento público municipal, mas não só. Eu acho que vale sempre lembrar que a transparência age qualquer ação do poder público, então desde obras até políticas públicas de educação, saúde, cultura, tudo deve ser transparente. Então, do ponto de vista do cidadão que cobra também, e aí puxando com a resposta do Vinícius, de que nosso primeiro contato com políticas públicas é no âmbito municipal, a gente pode cobrar e consumir dados, né, oriundos da transparência de todas essas políticas públicas que vão muito além do financeiro orçamentário. E aí, dito isso, eu gostaria de colocar mais dois argumentos na mesa pró-transparência. Então, para além de ser um dos principais princípios democráticos, para além de... o que mais foi dito, eu gostaria de colocar mais dois argumentos pró-transparência. Então, primeiro, que transparência é o primeiro passo para a participação. Se a gente pensa em um cidadão que deseja participar de uma consulta pública, ou se interar sobre as ações do poder público, ou participar de um comitê participativo, não há participação se não houver oferta e consumo de dados e informações sobre o que o poder público primeiro vem fazendo. Então, um princípio puxa o outro, não há participação sem transparência, sem dados públicos. E, em segundo lugar, é por meio da transparência também que a gente pode aferir sobre a eficiência do Estado, né, que às vezes não a gente cobra tanto, mas a gente não lembra como as coisas estão associadas. Então, se a gente pensa no caso da pandemia, como saber se a compra de tantos leitos, respiradores, máscaras, vem chegando na ponta, né, em quem mais precisa. Então, se as compras estão, de fato, salvando vidas, como a gente deseja. Então, acompanhar esses dados e enfim, informações públicas é também uma forma de aferir sobre a eficiência do Estado. E como que gestores públicos podem colaborar? Ora, inúmeras formas. Então, primeiro, seguindo, né, o aparato legal que a gente já tem. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala de transparência passiva, então, respostas a pedidos via lei de acesso à informação, o âmbito municipal ainda é o que menos fornece informações. Então, a taxa de respostas a pedidos de acesso à informação ainda é o mais baixo, quando comparado aos níveis estadual e federal. Então, em primeiro lugar, cumprindo o que deve ser cumprido, né? Atualização de dados e informações periodicamente nos portais da transparência,
Então, é muito comum no âmbito estadual que a gente encontre até informações mais velhas, às vezes do ano passado, às vezes de uma gestão passada. Então, que cumpra a obrigação de publicar informações de qualidade, atualizadas, acessíveis, em linguagem cidadã, e que seja e se desejar mesmo trazer o cidadão ainda para mais perto da gestão pública, que sejam ofertadas consultas públicas, por exemplo, sobre quais são os dados, informações mais importantes para vocês, o que vocês querem saber, quais dados devem ser publicados em formatos abertos, por exemplo, organizações da sociedade civil aqui que atuam com educação, saúde, então é interessante ofertar dados também mais qualificados ainda, para que sejam reutilizados por essas organizações. Então, eu diria que, indo além do que o Vinícius falou, que é cobrar e acessar portais, do lado cidadão também é possível usar esses dados, né? Então, é por meio, por exemplo, de dados e informações sobre quais ônibus passam na sua rua, no seu bairro, que pode ser criado, por exemplo, um aplicativo, que já ajuda a população, né, a identificar o seu ônibus, que horas passa ali. Então, a transparência é também o primeiro passo para que não só a participação, mas a inovação seja estimulada, né? Então, com dados bons, acessíveis, de qualidade e atualizados, é possível até que esses dados sejam reutilizados para inúmeros fins, aí desde o jornalismo até aplicativos mais inovadores. Muito bem. E para fechar esse último bloco, né, esse penúltimo bloco, passamos aí de 46 minutos, então, por favor, mande sua pergunta, que logo agora o terceiro bloco serão as perguntas dos participantes, mas antes eu queria que o Bruno fechasse esse tema, né, a importância das cidades com relação à importância da transparência para as cidades, essa importância do cidadão com relação à transparência, a importância do gestor em relação à transparência. Então, Bruno, passo a palavra para você fechar essa pergunta aí, que pareceu simples, mas deu uma boa discussão aqui. Ale, só antes de responder a pergunta, rapidamente, as perguntas, no caso, só queria corrigir que eu estava muito empolgado na minha outra fala, e eu acabei falando que a newsletter do Observatório, o Jornal do Observatório Social do Brasil, ele tem divulgação semanal, é mensal. Então, só queria retificar isso aqui para deixar claro. E aí, entrando no mérito aqui, eu queria dizer que falar depois de pessoas como essas que estão aqui abrilhantando a nossa noite fica muito difícil, né? Mas com relação à primeira parte aí da pergunta, que qual é a importância para as cidades terem transparência, eu queria deixar e reforçar as palavras do Raul, deixando o brilho das palavras dele no ar aqui para a gente absorver, mas só queria adicionar que, no meu pensar, as atitudes que os nossos governantes têm, eles são reflexos, querendo ou não, da sociedade e daquilo que a gente acaba aceitando, né? Então, por mais que eu já estive lotado no Ministério Público, então fui funcionário público por algum breve período, mas por mais que eu acredite veementemente que a maioria dos gestores e dos funcionários públicos, eles façam de fato o seu melhor e eles prezem pelo bem da sociedade, pela coisa pública, eu acho que a gente ainda tem que, como cidadão mesmo agora falando, eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Então, a gente tem que prezar pela transparência e tem que dar o exemplo. Então, em pouquíssimas palavras, eu responderia assim. E aí, avançando aqui para a segunda parte da pergunta, né, como que o cidadão pode estar conectado e usufruir desses resultados, como você bem mesmo colocou aí na sua própria pergunta, Ale, aí trazendo o debate, né, para o âmbito local aqui de Limeira, eu queria dizer que qualquer cidadão, seja vinculado a partido político ou não, ele pode participar dos trabalhos no que tange aqui ao monitoramento da transparência, visto que a gente consegue fazer um filtro e não usar informações assim aleatórias que venham de pessoas conectadas aí com a política, com o intuito de desconstruir tudo que a gente vem fazendo. Mas, enfim, qualquer pessoa pode participar dos nossos trabalhos, basta fazer contato com o OSB Limeira através das suas mídias sociais ou também por intermédio do próprio site institucional. A gente tem um ícone para chamar a gente lá no WhatsApp. Todas as informações sobre esse serviço de transparência eles estão disponíveis no site, como eu já comentei, na aba Serviços IPTM.
Eu destaco que o trabalho realizado ele é extremamente importante, acho que já está mais do que evidente aqui nas palavras de todos, e haja vista, inclusive, que a maioria dos munícipes, não sei se isso acontece em todas as cidades, mas sequer acessar uma única vez os portais das transparências. Então, está aí mais do que ressaltada a importância dos trabalhos, tanto da Transparência Internacional, quanto aí do Observatório Social do Brasil Limeira. E para fechar aqui, Ale, com base em tudo isso que eu falei, e com a atuação aí do ASB Limeira no âmbito de monitoramento da transparência pública, hoje nós conseguimos já gerar o IPTM, que é o Índice de Percepção da Transparência Municipal. Então, explicando muito rapidinho, a gente pega a metodologia da CGU e do Ministério Público Federal, olha para a Câmara Municipal, isso gera uma nota para a gente, a nota máxima desses critérios é até 100 pontos, a gente pega esses critérios, então faz essas avaliações, gerando a nota, a gente, obviamente, por estar olhando, né, para o Poder Legislativo, com base nessas duas metodologias, a gente pega a somatória das notas e divide por 2, para dar a média da percepção de transparência. E já no âmbito do Executivo, e aí agradecendo também a Transparência Internacional por colaborar com as iniciativas de monitoramento das compras, a gente olha para o Executivo também com base no critério da CGU e do Ministério Público Federal, e agora com base no critério da Transparência Internacional. Então, são 3 avaliações que também geram notas de 0 a 100, somando todas elas e dividindo pelo número dos monitoramentos feitos, que no caso são 3, a gente sai aí com uma nota média também. Somando as 2 notas da Prefeitura e da Câmara, a gente tem o nosso IPTM. Avancei um pouco, mas achei que era importante aqui esclarecer, né? E aqui, até dando um spoiler, a gente, em Limeira, a gente consolidou esse índice há alguns dias ou semanas, e Limeira, aí, entre os 3 últimos meses, saiu de uma nota geral, né, de 79 pontos, e a gente está atingindo aí 85 pontos. Então, numa escala de 0 a 100, a gente pode considerar que a nossa nota é ótima. Além dessa entrega em si, da geração do próprio IPTM para o município, nós, do Observatório Social do Brasil Limeira, elevamos, querendo ou não, o critério de cobrança por parte da sociedade civil organizada. Então, saindo aí da esfera política, né, a gente não está aqui para combater fogo com gasolina, todos os nossos apontamentos são altamente construtivos e sempre respaldados em metodologias e principalmente aí reconhecidas em âmbito nacional, a exemplo da Transparência Internacional. Além disso, nós também ajudamos na construção de um ambiente político mais transparente, um ambiente político e público, né, mais transparente. A gente ajuda com a eficiência da gestão pública e também ajuda com um ambiente público menos burocrático, a exemplo aí da questão envolvendo as compras emergenciais. E, por fim, nós também atuamos de forma educacional ou educativa. Então, a gente traduz as informações públicas, faz a modelagem dessas informações e a gente leva toda a informação, aí com o nosso pingo de criteriosidade, com as nossas palavras, a gente leva isso a conhecimento da própria sociedade limeirense, para que eles possam, de fato, se conectarem com as nossas atividades e exercerem a sua cidadania. E exemplo disso é o próprio Agosto Transparente, que a gente está tendo o privilégio aqui de estar participando. Mas, em síntese, Ale, são essas formas aí que o cidadão, no âmbito local, né, não só em Limeira, em outras cidades aí tem observatórios, mas aqui em Limeira são essas formas que o cidadão pode tanto usufruir de tudo que a gente está fazendo, quanto se conectar com a gente. Muito bem, Bruno. Fechou muito bem o tema. E eu queria só fazer um comentário, né, que transparência vem aí com participação, né? Então, o cidadão participar para que se tenha transparência. E como bem falou o Raul, eu não quero também viver num ambiente que não seja transparente, seja num órgão público, seja num órgão privado, ou seja, numa empresa. Isso parte de nós, e o Bruno também comentou, foi muito pontual quando ele falou, né? Os cidadãos são poucos que acessam os portais de transparência. Então, fica aqui, né, reforçar. Acesse ao menos uma única vez o portal da transparência do seu município. Vai lá e veja o que está acontecendo. Já é o primeiro passo. Se cada um visitar pelo menos uma vez o portal da transparência, eu tenho certeza de que cada vez mais esses portais se tornarão
realmente, verdadeiramente transparentes. Bom, fechamos aí, então, o bloco de perguntas aos nossos convidados, e eu queria pedir para você mandar a sua pergunta. Nós estamos chegando a quase 1 hora de live, o bate-papo está fantástico, então não deixe de mandar sua pergunta. Lembrando que o Bruno comentou muito bem sobre a nossa newsletter, então se você quer receber e saber tudo que o OSB Limeira está fazendo, acesse lá, osblimeira.org.br. Lá você vai ter um formulário que você deixa seu nome e e-mail, e uma vez por mês a gente não quer encher a sua caixa de spam, aliás, a gente não manda spam, então uma vez por mês a gente manda um resumo, e aí você fique à vontade para nos visitar e ver as ações do OSB Limeira. Muito bem, novamente, reforçando, envie sua pergunta, e enquanto você está digitando a sua pergunta aí no YouTube, eu queria dizer que essa live vai ficar gravada e vai ficar disponível aqui no nosso canal, tá certo? Então, se você perdeu as 2 primeiras, do Agosto Transparente, e também não assistiu o começo dessa aqui, onde explanamos muito bem aí a questão da transparência, assiste lá, assiste depois que acabar, vai ficar disponível aí no canal do YouTube. Bom, pessoal, todos preparados? Agora é a hora das perguntas, as perguntas dos nossos participantes, e desde já agradecer a todos os participantes que mandaram suas perguntas. E eu quero já começar com uma aqui, e eu vou pedir para a Maria responder essa pergunta, e é o seguinte: a Leia Costa fez uma pergunta aqui, bem bacana, vamos ver se carrega aqui. Deixa eu ver, estou travando, vamos ver. Bom, que características contribuem para explicar o nível de transparência das informações acerca da gestão pública divulgada nos portais eletrônicos dos grandes municípios brasileiros? Acabamos de falar aí de portal da transparência, né, Maria? Por favor, a palavra é tua. Oi, Leia, boa noite, muito obrigada por sua pergunta, por estar aqui acompanhando e participando dessa live. Bom, eu posso dar o exemplo, são inúmeras características que qualificam o nível de transparência melhor que outro, mas eu posso dar o exemplo do ranking da transparência que a gente está fazendo agora, que sim, se aplica a um contexto emergencial, de acompanhar contratações emergenciais, mas que define ali parâmetros e dimensões muito importantes para se avaliar transparência em qualquer momento. Então, em primeiro lugar, a gente avalia quais são as informações divulgadas, então se essas informações estão completas, e aí se você pega no caso das contratações emergenciais, se há dados sobre o fornecedor, seu CPF, dados atualizados, inclusive, a quantidade de compras adquiridas, então se há granularidade, que é uma quantidade, que é um nível mais detalhado de informações, ou seja, se há informações disponíveis. Em segundo lugar, qual que é a qualidade dessas informações? E aí, lembrando que, pelo menos no nosso ranking, essas 2 primeiras dimensões, a disponibilidade de informações e a qualidade delas tem peso maior, justamente por ser muito importante, e até são critérios mínimos para que esses dados sejam depois reutilizados, né? Acessados e reutilizados, combinados com outras bases de dados. Então, se esses dados estão publicados em formatos melhores que os outros, como eu já falei, é muito diferente se acessar uma base de dados por meio de um PDF ou por meio de uma tabela que você pode copiar aqui, colar ali, cruzar, fazer análises mais interessantes. A gente também avalia, e aí pode ser um bom critério também para definir se a transparência tem um nível melhor ou pior naquele município, naquele estado, se existem legislações que amparam a transparência, e aí se a lei de acesso à informação hoje atua nos 3 níveis, nas 3 esferas, né, de poder, ou seja, nível municipal, estadual e federal, e nos 3 poderes, mas, por exemplo, a nível municipal no Brasil hoje, a gente quase não tem, por exemplo, decretos, leis, normas que regulamentem políticas de dados abertos, como a gente tem a nível federal. Então, a existência de legislações que forcem essa transparência também é muito importante, e, por fim, mecanismos de controle social. Aí entram, por exemplo, ouvidorias,
comitês de participação em combate à corrupção, como existe já em muitos municípios, entre outras ações, né? E também que o portal não seja mais um portal escondido entre tantos outros portais de secretarias municipais, por exemplo, mas que seja dado um devido destaque para ele, né? Então, que ele seja facilmente encontrado. Essas são algumas características que definem que a transparência de certo município, estado, vai ter um nível melhor que a outras. Muito bem. Obrigado, Maria. Muito esclarecedora. Obrigado, Leia, por ter mandado a sua pergunta. E o grande barato da live, né? O que é bacana da live é a participação de vocês. Nós estamos aqui para contribuir. Então, mandem a sua pergunta, mande a sua pergunta aí no chat. E eu tenho já uma outra pergunta engatilhada aqui, e eu vou passar ela para o Vinícius. Se prepara aí, Vinícius. Olha, a pergunta é do William, né? Ele faz a seguinte pergunta. O William, inclusive, participou conosco na última live, né? Ele é de Franca, né? Se eu não me engano. E um abraço aí, William. Obrigado por estar colaborando aí com as perguntas. A pergunta, Vinícius, é a seguinte. A Transparência Internacional pretende lançar um ranking com classificação das notas das cidades, assim como fez no litoral da Bahia? Bom, obrigado pela pergunta, William. Boa noite aí. A gente não vai lançar exatamente um ranking no mesmo formato que o outro. Então, como no caso dos estados, das capitais e do governo federal, essa avaliação é feita diretamente pela gente, publicada mês a mês. Então, tem uma periodicidade, tem ali uma estrutura interna que a gente faz. Ela é divulgada num site específico. A gente não vai divulgar um ranking exatamente com os resultados das cidades, dos outros municípios, que até agora são 74 já publicados. Mas a gente tem essa informação organizada, a gente vai sempre coletando, a gente sempre pede para as organizações parceiras enviarem para a gente resultados e também relatarem um pouco como foi esse contato com os municípios, se teve algum problema ou não, quais foram as maiores dificuldades. Então, a gente tem sempre esse contato, essa presença bastante próxima. A gente tem essa informação e compila essa informação que, sim, vai ser disponibilizada para que se possa ver, principalmente, a evolução dentro dos municípios. Então, não é tanto sobre fazer uma comparação em si, mas é ver a evolução dentro dos municípios e ver também dentro de regiões, porque, às vezes, tem casos interessantes. Assim, às vezes, dentro de uma mesma região, você tem um município de grande porte que teve um bom resultado, um município de grande porte ou médio porte que teve um resultado muito ruim, e um município muito pequeno que teve um resultado excelente. E essas coisas podem acontecer e é interessante sempre tentar entender por que isso aconteceu. Então, é muito importante a gente ter essa informação divulgada para que possa ser observado principalmente esse tipo de análise, focando muito no resultado, na evolução daquele município especificamente. É a melhor forma das pessoas poderem avaliar a administração municipal nesse momento. Opa, tá no mudo, Ale. Vocês veem que eu não gosto de ficar falando, né? Por isso que eu coloco no mudo. Brincadeiras à parte. Obrigado aí, Vinícius, por ter respondido a pergunta do nosso amigo William. E agora eu tenho uma outra pergunta. Agora eu vou na sequência, viu, pessoal? E aí, quem se habilitar a responder, levanta a mãozinha e fique com a palavra. Tudo bem assim? Vamos combinar dessa forma? Aí, assim, então a gente vai seguindo aqui. Tem uma pergunta do Igor Nascimento, da UFRJ. Obrigado, Igor, por sua participação. Temos alguém aí, pessoal do Rio de Janeiro também. E o Igor pergunta o seguinte: qual foi a melhora, em termos percentuais, dos estados e municípios em relação à transparência com os gastos da Covid desde o início da pandemia? Quem gostaria de comentar a respeito? Bora lá, então, Vinícius. Não posso responder. Bom, obrigado pela pergunta também, Igor. E, assim, eu acho que um esclarecimento muito importante é que as nossas notas são numa escala de 0 a 100, então a gente aí estratifica, né, os resultados conforme, enfim, qualificações específicas. Então, a gente vai chamar de 0 a 19 de péssimo, acima disso ruim, regular, bom e ótimo. E nos resultados, a gente encontrou, assim, entre os 3 rankings, entre as 3
etapas, né, as 3 avaliações que a gente fez do ranking, um crescimento muito expressivo, tanto de capitais quanto de estados. No caso dos estados, a média geral era de 59 pontos no primeiro ranking. No segundo ranking, o crescimento já foi considerável, já foi para 80. Você já tem aí um ganho muito considerável de 59 para 80 pontos na média entre todos os estados, aí incluindo também o Distrito Federal. E no terceiro ranking, o crescimento é um pouquinho menor, mas é porque já tinha crescido bastante no momento inicial. Então, você tem aí uma média que vai de 80 para 85 pontos. No caso das capitais, a avaliação delas era ainda pior do que dos estados. Era de 46 pontos, a média das capitais. A gente tinha capitais com resultado péssimo. A gente tinha uma capital com resultado péssimo, que era Belém. E a gente passa a ter, no segundo ranking, as capitais com resultado de 70. Vão de 46 para 70, um crescimento bastante considerável, e elas crescem também no terceiro ranking para 85 pontos. Então, a gente tem aí uma aproximação considerável entre as capitais e os estados, num ritmo um pouco diferente. Os estados cresceram muito no momento inicial, as capitais cresceram de uma forma um pouco mais espaçada. E esse crescimento também se expressa no número de resultados ótimos. Então, entre as capitais, a gente só tinha 2 capitais com resultado ótimo no primeiro ranking, depois a gente vai para 8 com resultado ótimo, e depois 17 com resultado ótimo. Então, cresce bastante também. Entre os estados, 4 com resultado ótimo no primeiro ranking, 15 com resultado ótimo no segundo, e no terceiro a gente vai para 19. Então, de novo, os estados crescem muito rápido entre o primeiro e o segundo ranking, as capitais crescem ao longo do tempo, mas no terceiro ranking atingem um resultado bastante interessante. O que mostra que o trabalho vem sendo bem feito, bem recebido, e que os controladores e as autoridades estaduais e municipais estão fazendo o seu trabalho de casa e tentando garantir transparência nesse momento. Muito bem. E agora eu vou para uma pergunta, mas antes eu queria dizer para você que está nos assistindo, nós já passamos de 1 hora e 5 minutos de live. Bate-papo está tão bom que vocês nem perceberam que já passou mais de 1 hora, né? Confessa. Então, a gente está aqui no canal oficial do USB Limeira no YouTube. Você pode ainda mandar sua pergunta, a gente já está indo para o final. Então, tem mais uma aqui engatilhada, e essa eu gostaria que a Maria pudesse responder para nós, para ela dar a sua contribuição. A pergunta é do Luciano, Maria, e ele faz a seguinte pergunta. A transparência em outros países já está anos à nossa frente. Quais fatores a transparência internacional considera que retardam tanto a chegada da lei de acesso à informação no Brasil, com mais de 30 anos aí de democracia? Obrigada pela pergunta, Luciano. De fato, a nossa live foi aprovada tardiamente, quando comparada principalmente com outros países de democracias mais consolidadas, aí os Estados Unidos, o Reino Unido, mas não se a gente compara com outros países da América Latina, por exemplo, que tiveram leis aprovadas aí meio concomitantes com a gente. E a nossa lei, uma história interessante também para saber, é que ela só foi aprovada porque o Brasil, lá em 2011, gostaria de ser um dos cofundadores da organização, a Open Government Partnership, que é a parceria para o governo aberto, é a maior organização do mundo de fomento de práticas de governo aberto. E para ser um dos cofundadores, os países, que foram 8 na época, precisavam de ter pelo menos, eram requisitos mínimos, não só para ser país integrante da OGP, mas ainda mais para ser cofundadores, precisavam, no mínimo, ter suas leis aprovadas. Então, o Brasil aprovou ali às pressas e, de fato, foi um dos cofundadores da OGP, a organização que o Brasil faz parte até os dias de hoje. Então, sim, chegou tardiamente, provavelmente por conta do próprio amadurecimento democrático do país, mas uma coisa interessante a se pensar é que, por outro lado, como foi aprovado em 2011 e já se existia outras boas práticas de transparência ao redor do mundo, a nossa lei também passou a ser muito progressista nesse nível, no sentido de que foi uma das primeiras leis do mundo a inserir pedidos, por exemplo, de informação por dados abertos. Então, nesse momento, muitos países do mundo não favoreciam esse tipo de pedido, mas a nossa lei sim. Então, sim, foi aprovada tardiamente, mas com outros requisitos que tornaram elas muito interessantes também e que, de modo geral, no Brasil, nós temos um bom aparato regulatório para a transparência, né? A implementação aqui são outros 500.
Muito bem. Alguém gostaria de complementar acerca dessa pergunta? Eu até queria emendar uma outra pergunta, se algum de vocês tem exemplos de leis que foram elaboradas em nível nacional, até um complemento da pergunta do Luciano aqui, se vocês têm exemplos de leis que foram elaboradas em nível municipal e que são complementares à lei. Não, eu acho que não temos, mas eu acho que um bom primeiro passo seria a gente garantir que a lei fosse executada bem a nível municipal. O que a gente defende são pontos de progresso, melhorias na lei, por exemplo. A nossa lei hoje não possibilita que que pedidos anônimos sejam feitos, apesar de que essa já é uma prática comum em alguns municípios, principalmente nos maiores, em algumas capitais, em alguns estados e principalmente no governo federal. Se não me engano, desde 2008, o governo federal já permite que pedidos sigilosos e anônimos, que são diferentes, possam ser feitos, mas a nossa lei não ampara, né? Esse foi um dos pontos, inclusive, que causou dúvidas no nosso ranking. Muitos gestores perguntaram, mas a lei nem exige que seja obrigatória essa possibilidade de pedidos de acesso à informação serem anônimos, mas a gente sabe que é uma boa prática que permite, exime, né, de possibilidades de que respostas não sejam conferidas aos requerentes por motivos privados, particulares, por motivos, enfim, não republicanos, digamos assim. Então, a gente defende avanços na lei e uma boa aplicação nos 3 níveis, né? Não só federal, mas também estadual e municipal. Muito bem. E com essa última pergunta, chegamos ao final. Vamos caminhando para o final da nossa terceira live do Agosto Transparente, falando de transparência na gestão pública. E já deixando um convite para você para a nossa próxima live, no dia 26 de agosto, e o tema não poderia ser melhor. Nós vamos falar sobre eleições 2020 e cidadania. Então, nós falamos lá na primeira live sobre educação, falamos sobre transparência, e vamos tocar numa ferida aí, que são as eleições 2020, prevista aí para novembro, e o Matheus Ragazzo será o responsável pelo projeto Eleições 2020 do OSB Limeira. Ele vai dividir o painel com o José Mauro Faber, presidente da 35ª subseção da OAB de São Paulo Limeira. Vamos ter também a Maria Baiô, secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP e integrante da Rede Feminista de Juristas. E, para complementar, o Dr. Ricardo Prado Pires de Campos, ele que é presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Não dá para perder, então anota aí, 26 de agosto, quarta-feira, 20 horas, a live sobre eleições 2020. Então, anote, se inscreve aí no canal para você receber o aviso. E eu quero aqui já ir agradecendo demais a participação de todos vocês que nos assistindo, os nossos convidados ilustres da Transparência Internacional Brasil, que tanto brilhantaram essa live. Eu já vou partindo aqui para as considerações finais e vou passar a palavra primeiro para os nossos visitantes. Então, Maria, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo a você as palavras para as considerações finais. Muito obrigada, gente. Foi muito proveitoso para mim. Todo esse processo tem sido de muito aprendizado, de trabalhar com a transparência em um momento emergencial e que exige cuidados específicos e atenções específicas nossas para alguns temas, também muito dinâmico. Exemplo disso é que a gente não estava se atentando, nas primeiras versões do ranking, a gente não incluía os novos eixos que a gente passou a incluir agora, como cobrar transparência também, não só das contratações emergenciais, mas também de doações, medidas de proteção social, de estímulo econômico, porque, de fato, tem outras dimensões que precisam ser dadas atenção, né, nesse momento de pandemia. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, ensinando um pouco, aprendendo muito com vocês.
acho que para quem chegou até aqui no final com a gente, acompanha o nosso trabalho, tanto da Transparência Internacional quanto da OSB Limeira. São duas organizações sérias, apartidárias, que trabalham por uma causa de bem comum. Doem. Se vocês gostaram dessa live, eu acho que está aqui, desse lado, não sei, desse lado, está do meu lado, o botão da doação. Então, façam sua doação para o OSB Limeira, façam sua doação para a Transparência Internacional, acessem os nossos sites, o transparencianacional.org.br, conheçam mais do nosso trabalho, acho que esse é um primeiro passo. Os nossos projetos extrapolam a pandemia e a gente cobra a transparência e combate à corrupção sempre. Então, sua doação é muito importante para a gente. Então, doem e também acompanhem o nosso trabalho. Obrigada pela participação, pelo convite também para participar da live. Muito bem, deixei aí. Obrigado, Maria. Foi fantástica a sua participação. Deixo aí o endereço, me fala se está correto. transparenciainternacional.org.br. Envie, participe. Assim como o OSB Limeira é apartidário e busca um bem comum. Então, vou emendar que está aqui com a Transparência Internacional na tela. Vou passar a palavra para o Vinícius e eu quero já, de antemão, agradecer, Vinícius, pela sua brilhante participação aqui, assim como a Maria. É muito bacana poder estar contribuindo, fazer o voluntariado e poder conhecer pessoas como vocês da Transparência Internacional. Meu muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado, Alê. Obrigado, Raul. Obrigado, Bruno. E Maria também, por estar aqui mais uma vez, lado a lado. Eu queria agradecer a vocês e a todo mundo que acompanhou a gente até agora por essa conversa muito boa, com um aprofundamento muito grande de temas que são fundamentais e com pessoas que se importam verdadeiramente com o que a gente está discutindo aqui. É fundamental sempre a gente ter transparência, é fundamental sempre que o cidadão, a cidadã possa acessar a informação, possa cobrar os entes públicos e também as empresas privadas, enfim, que haja efetivamente uma cultura de transparência e de combate à corrupção na nossa sociedade. Agora, se isso é importante sempre, em um momento de pandemia, isso é fundamental. Isso é ainda mais importante, porque aquilo que é desviado em função de uma fraude, em função de uma propina, na outra ponta é falta de respirador, é falta de máscara, tem um efeito muito concreto e muito visível na nossa sociedade. Então, eu acho que é por isso que é fundamental a gente cobrar transparência, principalmente no momento atual. Sempre, mas principalmente no momento atual. Então, no mais, eu me somo ao que a Maria falou, peço que acompanhem nosso trabalho, e também é muito importante ressaltar que a gente está agora no dia 19 de agosto, e com fim de mês vem também um novo ranking, sempre. Então, até o final do mês, a gente vai divulgar uma nova avaliação de estados, capitais e do governo federal, agora, obviamente, referente ao mês de agosto. A gente está nesse processo aí de fazer a avaliação. E, bom, o site para acessar diretamente o ranking é esse, com a barra e a palavra ranking. Então, é transparenciainternacional.org.br/ranking. Venha a conhecer nosso trabalho mais uma vez, doe, se engaje, participe, tenha contato com a gente, tenha contato com o OSB Limeira, com toda a rede OSB, porque são pessoas que realmente se importam com aquilo que estão dizendo, com aquilo que trabalham e que estão realmente no esforço de tornar a nossa realidade melhor e de combater efetivamente a corrupção que tem efeitos tão negativos, né? No mais é isso, e eu só queria finalizar aqui dizendo que, bom, para a gente, para vocês e para todo mundo que está assistindo, certamente a luta contra a corrupção não entrou em quarentena, porque, bom, a corrupção também não entrou em quarentena. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom, Vinícius. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar contribuindo conosco aqui, tanto você quanto a Maria. Nós temos aqui os anfitriões, né, o Bruno e o Raul. Eu queria que o Bruno passasse... Bruno, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração, e eu gostaria que você desse as suas palavras finais para a gente fechar essa terceira live. Bruno nos ouve? Bruno travou? Se o Bruno travou, a gente vai para o Raul. Raul, manda aí. Muito obrigado, como sempre, você, Raul. Até pelo convite, né?
de nós estarmos aqui, estar aqui à frente da mediação. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma satisfação. E a palavra é sua, Raul. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, boa noite de novo para todo mundo. Que bom a gente estar do lado de pessoas com essa sintonia, né? A gente conheceu até a Maria e o Vinícius nesse processo, e é um barato como nessas questões de live, além da gente ter o privilégio de debater e propagar temas como esse, a gente ainda consegue conhecer gente boa, né? E isso a gente carrega para a vida inteira. E é até muito legal ver aqui o William participando. O William esteve com a gente na última live, e até o William foi citado aqui antes de começar a live, ele que eu comentei com a Maria, com o Vinícius, que se empolgou com a live e quer fazer aqui uma rave, quer fazer 24 horas de lives aí com os observatórios. Então, é muito legal o que isso gera. E é interessante aqui até um feedback para o Vinícius e para a Maria, né? Como alguns trabalhos, a gente às vezes não tem a noção da propagação deles, né? Então, eu sei que vocês se orgulham muito do que fazem, a gente percebe isso no discurso, né, no brilho do olho, mas é bacana a gente ver que um trabalho tão bem feito como o de vocês trouxe reflexo para uma cidade como Limeira, né? A gente que começou aí numa avaliação de 59 pontos, conseguiu atingir um patamar acima de 90, vamos fazendo adequações de metodologia, enrijecendo, né, e também adequando a isso. E a gente só vê o ambiente evoluindo num debate tão construtivo. E se a gente não tivesse o trabalho da Transparência Internacional para se basear, eu imagino como ia ser difícil o nosso começo de pandemia. A gente está passando por uma situação que o último caso foi há 100 anos, né? Então, a gente não sabe como agir. E só trabalhando em equipe, com gente boa, igual a gente está vendo aqui, para conseguir, de fato, gerar algum tipo de efeito, algum tipo de mudança, né? Então, aqui eu agradeço demais o trabalho de vocês, o trabalho de toda a Transparência Internacional, a Nicole, que fez essa conexão e chamou aqui vocês para estarem aqui. A Nicole é uma pessoa fantástica, tão atenciosa, e que vem trabalhando aí há um bom tempo com a gente também, dando o devido amparo, né? Então, eleva demais para a gente, é um privilégio estar conectado com isso, e vocês vejam, né? Eu comentei isso em outra oportunidade, mas a gente, enquanto mundo, está escravo da transparência nesse momento. O mundo inteiro está se mobilizando em torno de um gráfico, que é um gráfico de contágios e falecimentos. É um gráfico muito triste, é um gráfico que dá uma energia tão ruim olhar para ele, mas a gente está à mercê daquilo. E a gente, muitas vezes, não tem a credibilidade necessária para olhar para um gráfico e confiar nele. E isso é transparência, isso é respeito, isso é vida, isso é um monte de coisa. E é importante a gente colocar a transparência no patamar que ela merece, que ela deve, que é nada menos do que um assunto muito estratégico e que, em eleições, inclusive, teria que ser pauta da eleição e da candidatura de qualquer político que, de fato, se diz um gestor. E de qualquer vereador que sabe a sua função, que é fiscalizar. E não existe fiscalização sem transparência. E é um assunto que, às vezes, a gente não vê as pessoas dando devido valor. E uma outra coisa que me gera uma baita de uma reflexão é que a gente tem direito à nossa própria opinião, não aos nossos próprios fatos. E se a gente não tem transparência, nós não temos fatos. Então, a gente pode viver numa sociedade baseada em palpites. Isso é muito perigoso e muito arriscado para a democracia. O debate, ele baixa demais o nível. Então, que bom contar com quem está ouvindo aqui a gente, com quem está participando, com quem está aqui comentando ativamente, porque a gente pode começar a se nutrir de fatos e, com isso, enriquecer muito a nossa opinião, elevar o nível do nosso voto, da nossa participação popular e, de fato, estar muito bem conectado, em sintonia com isso tudo. Que, afinal, nós somos os donos disso, que é chamado cidade, como bem falado aqui por todos e mencionado pelo Vinícius. A cidade é o que existe, é a realidade, é onde nós vivemos, é onde a gente tem que abraçar de fato. Que bom que tem uma transparência internacional, que bom que tem um observatório social, que bom que tem cada um que está aqui. Então, muito obrigado, gente. Gratidão a vocês por aceitarem esse convite, estarem aqui junto. Me empolguei aqui na frase final. E chega, Lê, pode cortar a palavra, não tem problema. Boa noite para todos. E que venha aí a quarta live do Agosto Transparente e fechar esse mês fantástico, cheio de aprendizados. Muito obrigado. Muito bem, Raul. E o Bruno ficou com a missão de fechar as considerações finais.
haja visto que ele deu uma travada aí, né? Deu uma caída na internet. Bruno, muito obrigado pela tua participação. Mais uma vez, já tinha falado isso aqui na hora que a gente percebeu que você tinha travado. E a palavra é sua. Fique à vontade. Fique à vontade. Agradeço, Ale. Bom, queria dizer que a noite voou, não sei se foi só a minha percepção. Também queria deixar aqui uma mensagem de carinho a todos que participaram da live nessa quarta-feira. Também reforço o convite feito pelo Ale para que acompanhem a live da próxima semana, que está imperdível, né? O tema vai ser eleições. E se tudo isso que a gente debateu hoje, também nos últimos encontros, se tudo isso fez sentido para você e você ainda não é voluntário do Observatório, feliz, colabore financeiramente, ou também a gente aceita boas energias. Então, encaminhe boas energias a nós. Parabéns ao Vinícius e à Maria pelo trabalho. Acho que o que resume em uma frase é: o Brasil e a sociedade agradecem. E finalizo aqui também com uma frase que me representa, que é a própria frase do Observatório, né, em nível nacional, que é: indignar-se é importante, mas a atitude é fundamental. Excelente noite a todos e um abraço. Muito bem, com as considerações finais de todos os nossos participantes, nós vamos encerrando essa live. Lembrando novamente que a próxima quarta é a última live do Agosto Transparente, dia 26 de agosto, às 20 horas, e nós vamos falar sobre eleições 2020. E você acompanha tudo o que acontece no OSB Limeira acessando o nosso perfil no Facebook ou no Instagram e também no nosso site osblimeira.org.br. Você encontra informações atualizadas. Também não deixe de visitar o transparenciainternacional.org.br, e aqui novamente reforçando meu agradecimento a Maria e ao Vinícius. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Obrigado aos nossos voluntários que estão sempre fazendo deste evento, fizeram deste evento uma realidade. Para quem não sabe, o Agosto Transparente era para ser um evento presencial, e devido à pandemia nós fizemos virtual. E que bom que levou para isso, porque tivemos a oportunidade de trazer tantas pessoas ilustres aqui para colaborar conosco. Novamente, lembrando que essa live é um oferecimento dos nossos investidores sociais, a Atlas, a ACIL, o nosso clube, Cozinha da Família, o Valor Ambiental, a Sicredi, a Previseg, a Alfadime, o Cicobi, o Quality, GF Lanternas, Pizzaria Dom Francesco e Prescom Comunicação. Se você quiser mais informações como se tornar voluntário, por favor, acesse osblimeira.org.br. Lá tem um botãozinho do WhatsApp, chama a gente no WhatsApp, a gente vai explicar tudo para vocês, como faz para ser voluntário. Se você não tem o tempo para participar como voluntário, você também pode fazer a sua doação através desse QR Code que eu estou disponibilizando aqui para vocês. E, fechando, como o Bruno mesmo falou, se não puder colaborar financeiramente, mande boas energias aqui para o Observatório, porque, como o Bruno bem falou, indignar-se é importante, mas atitude é fundamental. Boa noite a todos, até a próxima quarta. Olê,